Olá, pessoal. Adriano Rocha por aqui. Você não chegou por acaso, né? Eu quero dizer para você que esse episódio tá quentíssimo, tal como o último episódio. Nós estamos aqui com... Daqui a pouquinho eu vou falar. Revolta sem chibata, abuso e assédio moral na Marinha. A verdade é implacável, doutor Adriano Rocha. Se você quiser adquirir, tá aqui no link da bio, né? Os nossos contatos. E os outros 2 e-books. José, a Saga do Sonhador e Dias de Luta, Dias de Paz. Vai estar passando aqui na tela, né? Esses 2 e-books são de minha autoria, né? Nos 2 eu trago uma palavra de superação, como vencer obstáculos, intempéries. Eu sou um cara que trabalha, né, em cima da dor, da injustiça, daquilo que a gente sofre, para que a gente não fique sendo uma vítima, né? E nem uma pessoa vitimista. Para que você saia do lugar de vítima, assuma o seu lugar no palco principal da vida e viva a vida como ela tem que ser vivida. E por falar em injustiça, dor da injustiça e coisas nesse contexto, eu estou aqui com a tenente Sabrina Reis, mais uma vez, né? Ela que ficou 5 anos na Marinha do Brasil, teve conosco no episódio passado e hoje ela vem contar mais um pedaço. Vou dizer para vocês, para a Tenente Sabrina contar a história dela, vai demandar aí bons capítulos, né? A gente está no começo, mas eu estou aqui com esse sentimento de gratidão, né? Por você vir aqui compartilhar essa sua história, deixou lá seus afazeres, suas coisas, né? E veio estar conosco. O episódio passado foi bastante impactante, muito emocionante, né? Essas histórias mexem muito com o meu brio humano, digamos assim, né? E meu senso de justiça também. Então, quero receber a senhora aqui com muito carinho, né? Tenente Sabrina, muito bem-vinda. Muito obrigada. E no episódio passado, a gente encerrou falando da sindicância, né? A senhora foi ali colocada numa sindicância, onde era supostamente ofendida. Na verdade, de ofendida não tinha nada, só na realidade dos fatos. Mas como se distorceram as coisas que aconteceram ali, né? A gente estava falando sobre isso, então eu queria começar desse ponto de partida aí, né? A senhora falasse sobre a sindicância, sobre o primeiro momento a senhora foi sozinha, montou sua defesa lá, né? Obviamente assessorado por alguém, e conseguiu montar uma defesa de 60 páginas, que não serviu de nada, né? Que não valeu muita coisa. Eu já sei como é que funciona o sistema, é sobre isso que eu tenho falado aqui de forma exaustiva. Impediram o advogado de acessar lá para ter acesso ao material. Enfim, eu sei que eles dificultam tudo, mas o bom é que a senhora está aqui, está bem, né? E está aqui para contar a história, para ajudar as pessoas que estão sofrendo, né? Essa dinâmica e contribuir, né? com a sociedade, porque isso é importante demais. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. E como o senhor disse, né? Nessa sindicância, na verdade, não foi uma defesa de 60 páginas que eu escrevi, foi um relato de ocorrência, porque eu lembro que quando eu li o anexo da portaria, o anexo da portaria era o relato de ocorrência do oficial superior, né, envolvido no caso, eu vi que ele não falava a verdade. E isso me assustou muito, né? E a única forma de eu trazer à luz, né, tudo que de fato tinha ocorrido, eu tinha que escrever o meu relato. Então, Sim. Esse meu relato, ele tem relatos mesmo, né, experiências vividas por mim, e não só as experiências, como a comprovação de coisas que ocorreram e coisas que eu não consegui provar porque a própria instituição não me permitiu. Por exemplo, eu lembro perfeitamente que quando o comandante saiu da sala, ele não estava normal, estava transtornado. Então, como nos corredores lá, né, tem câmeras, eu solicitei as imagens, mas demoraram a responder. E quando responderam, acho que foi 2, 3 meses depois que eu recebi eles responderam de boca, né? E 2, 3 meses depois que, de fato, eu recebi a minha CP respondida dizendo que já não existia mais as imagens. Tudo porque normal. As imagens, elas iriam provar. O comandante saindo da sala, transtornado, não estava no seu momento, assim, normal. Sim. Né? Só que o mais grave de tudo isso foi, isso para quem assistiu, né, o anterior, foram as pessoas que ficaram
de plateia, né? Entre aspas, de plateia, na porta, porque a porta estava aberta. Inclusive alunos, né? Inclusive alunos, e isso me constrangia muito, muito, muito mesmo. Eu estava me sentindo incomodada de estar ali. Eu não sei porquê. Eu não tive a iniciativa de simplesmente levantar e sair. Eu poderia ter feito isso, mas... Enfim, a gente não consegue pensar, não consegue raciocinar, não consegue ter atitude nesses momentos. E também, se eu fizesse isso, seria um desrespeito. Porque primeiro eu tenho que pedir licença ao meu superior para poder me retirar da presença dele. Mas, enfim... eu não sei explicar, mas foi isso que ocorreu. Então, não me deixaram ter acesso a essas imagens. As 60 páginas que eu escrevi não serviram de nada, porque era para trazer... Eu apresentei fatos novos, então, a partir do momento que numa sindicância tem fatos novos, então, providências devem ser tomadas. E providências não foram tomadas. E, além disso, era uma sindicância onde não existia parte sindicada, só existia parte ofendida. No caso, eu era a parte ofendida, o outro militar mais antigo que eu, no caso o superior, o oficial superior, era a parte ofendida também. Ele era a parte ofendida também? Então tinha duas partes ofendidas. Duas partes ofendidas, não tinha nenhum sindicado, nenhuma parte sindicada, mas no final essa sindicância gerou uma punição. A punição foi uma parte de ocorrência para mim. Você era ofendida só no nome, né? Quer dizer, nome. Você era ofendida em dois contextos, na realidade dos fatos e no nome e no papel. Mas no tratamento você era sindicada, né? A verdade eu era sindicada. Bom, pelo menos foi isso que ficou claro. Você... Quem pegar esses documentos para analisar vai perceber isso. E minha advogada... Aí eu instituí um advogado na época e nós pedimos a anulação dessa sindicância. Não foi anulada, mas pelo menos o comandante, ele não... Ele ia tomar a decisão dele, ele ia me aplicar a punição da parte de ocorrência no próprio momento ali, no final da minha audiência, só que aí ele preferiu responder somente em 24 horas, né, no período transcorrido aí de 24 horas, porque a minha advogada, ela conseguiu de fato... me defender, né, e mostrar quais eram os elementos ali, que tinha muita coisa obscura ali. Inclusive, a única testemunha, isso assim, foi um fato primordial, que ela falou o quanto eu fui prejudicada por ter sido qualificada como parte ofendida, né, não ter tido chances de me defender, porque eu não apresentei defesa. Né? Eu apresentei meu relato, não apresentei defesa. E nem precisava apresentar a defesa, porque eu não era parte sindicada. Eu era parte ofendida. E aí, tudo isso que ocorreu, né, para quem ouviu a primeira parte, só estávamos presentes eu, o comandante, né, que falava comigo, e outro comandante que só presenciava, que estava sentado ao meu lado. E, infelizmente, esse comandante, ele faleceu pouco tempo depois, né? E era a única pessoa que poderia dizer o que de fato aconteceu ali. Era a única testemunha, né? E isso foi colocado também em audiência, porque o advogado, a advogada na hora, ela falou como isso me prejudicou, porque a única pessoa que poderia, né, atestar, poderia ser chamada novamente para depor, não estava mais presente. Mas aí, isso, no final, eu só recebi uma advertência verbal, né? Passei por tudo isso, para no final receber uma advertência verbal. Eles não anularam a sindicância, eu saí do meu setor, fui jogada para um outro setor sem função, não existia uma função para eu ocupar na época, mas como era fim de ano, eu acreditava que em breve iria surgir uma função para mim, até mesmo porque já estava tendo aquela divisão entre a disciplina de educação física e o treinamento físico militar, já existia esse entendimento que eram duas coisas distintas, mas eu sempre quis fazer parte do setor de ensino. E quando você está feliz, né, ou sabem que você queria muito uma coisa,
Parece que eles querem... Não pode estar aí. Vamos embaçar a vida dela. Aí deixa eu te perguntar uma coisa, Sabrina. As tuas avaliações semestrais, até esse problema, como eram? E depois dele, mudou a avaliação? Minhas avaliações sempre foram muito excelentes, muito boas. Caráter, moral, idoneidade, tudo aquele elenco Sim. ali, tudo muito lá em cima. Muito lá em cima. E depois do evento? Depois do evento não tem como saber. Por quê? Vou falar para o seu porquê. Porque a avaliação que era para ocorrer, né? É a cada 6 meses que nós somos avaliados. Então, iria ser no meio do ano, no mês de junho. E eu saí exatamente antes. Então, eu só tenho minha avaliação que ocorreu no mês de dezembro. Então depois disso você não foi avaliação. A sua avaliação foi seu desligamento, então. A minha avaliação foi meu desligamento. Não sei como é que isso funcionou para eles, porque eu não entendo qual foi. Porque qual foi o critério para te desligar, né? A gente já tá lá no desligamento, mas você entende que seu desligamento teve um fator preponderante, não foi falta de profissionalismo. Por que você não ficou os 8 anos? Você só ficou 5? Falta o que vem, então. Isso é outra história. É muita história que tem. Então vai da onde parou da sindicância e depois a gente vai fazer outros episódios para você chegar nesse ponto. É uma outra história. Aí. Bom, então, finalizando, foi isso. A sindicância resultou numa advertência verbal. Por outro lado, eu estava num setor que eu sempre quis fazer parte, setor de ensino, mas minha passagem por lá foi muito rápida, muito breve. Não tinha função, né? Então, eu ficava ali só, né? Não foi dar aula? Não, só fiquei presenciando, né? Aprendendo algumas coisas, né? E aí, depois disso, uma comandante, a mais antiga da OM, na verdade, a mulher mais antiga da OM, ela, do Núcleo de Assistência Social, ela falou, Sabrina, eu precisava muito de um profissional de educação física no meu departamento, né, lá no nosso núcleo, porque a atividade física, ela é uma das ferramentas que acolhe, né, tanto os dependentes, tanto os militares. Então, eu queria ter projetos. Então, ela apresentou vários argumentos, né, só que também não existe uma função, né, no núcleo de assistência social para um profissional da área de educação física, mas isso não impede de ter um. E aí ela tinha a ideia de pedir para que eu fosse, né, servir no setor dela. E dessa forma foi feito, e aí nós começamos a executar alguns projetos muito bacanas. Então, assim, por um lado, eu achava que, mais uma vez, eu não iria estar executando minha função, né, de profissional da área de educação física, e claro que eu não pude contribuir com grandes transformações, mas tudo que nós executamos ali no período que eu fiquei foi bem gratificante, né? Nós fizemos coisas bem bacanas e tá aí uma necessidade dos setores, núcleo de assistência social precisa ter, né? Porque geralmente nos núcleos de assistência social da Marinha tem o assistente social, os profissionais, né, os específicos, as profissões específicas, o assistente social, o setor jurídico e o psicólogo, né? E o psicólogo. Mas como se fala muito em saúde mental hoje em dia, a atividade física ela é primordial. Sim. Né? Então fica aí também a dica para uma evolução e a Marinha poder agregar um pouco mais nos setores dela e no atendimento dela ao público, não somente ao público, mas aos seus dependentes e militares. E foi um período assim, nesse sentido, doutor, foi um período muito bom, porque eu fui muito bem recebida. Eu consegui executar muito bem as minhas funções até um certo momento, porque fui nomeada novamente gestora de contrato licitatório. Eu percebo que essa é um grande problema. Acredito que não só nessa instituição, mas com certeza em outras, porque é uma área muito... Como é que posso dizer? De muita responsabilidade, né? Porque a gente trata com o dinheiro do povo. Sim.
A gente trata do dinheiro do povo e precisa ter conhecimento para poder administrar tudo isso. E muitas vezes nós não temos. Então, a gente tem que... Cai de paraquedas, né? Então, eu fiquei exercendo essa função, executando alguns projetos relacionados à área de educação física. E fui nomeada novamente como gestora de um contrato. Só que esse contrato já era um contrato de mão de obra, terceirização de mão de obra, que é completamente diferente de um contrato de engenharia, por exemplo, né? Eu ia ter que começar do zero de novo. Eu lembrei de outra coisa. Pode falar. Teve mais história antes disso? Pode falar, pode falar. Teve mais história Fica antes à vontade. disso. Agora que eu lembrei. Lembra que eu disse que quando não existia a portaria do outro contrato, eu procurei saber como é que estava também o contrato da construção do alojamento. Não existia portaria também, né? A obra estava atrasada, eu não sabia o que tinha ocorrido durante o período que eu fiquei praticamente 6 meses destacada. E aí, no final, como eu já não fazia mais parte desse setor, eu fui para o setor de ensino. Então, qual é o correto? É gestor do contrato, um agente que faz parte daquele setor, do solicitante, né? E aí, por fim, foi decidido que eu iria permanecer no contrato, eu teria que responder a esse contrato. E só que antes de eu ir para o núcleo, sair do setor de ensino e ir para o núcleo de assistência social na época, eu tive que tirar férias por ordem. Porque isso também era um outro problema, eu não conseguia tirar férias. Minhas férias já estavam ficando atrasadas. Na verdade, não estava atrasada porque eu tinha até junho para poder tirar férias, mas me colocaram de férias por ordem. E, nesse meio tempo, eu continuei respondendo pelo contrato da obra, tive que, enfim, buscar tudo que aconteceu, tudo que foi feito, tudo que não foi feito, e eu fui surpreendida. Por quê? Porque queriam que eu assinasse nota fiscal de serviço que não foi executado. Que isso? E esse dinheiro seria utilizado para comprar artigos, elementos, itens que não estavam em contrato. Enfim, uma bagunça. Aí, o que Uma bagunça que ela tá falando para mim tem outro nome, né? Mas tudo bem. E nessa que eu saí de férias, tudo isso foi combinado. Vamos então pegar esse dinheiro, comprar isso, fazer aquilo outro, que não sei o quê. Manobra de nota. Aí eu voltei. Eu voltando, quem assina? Você. Sou eu. E aí, o que acontecia? Como o comandante ele me tirou do setor da ocorrência para poder me afastar daquele ambiente, eu não ter mais contato com o militar do ocorrido, né? Esse militar não poderia mais entrar em contato comigo, mas ele era o responsável por este contrato. Inclusive o contrato que tem a manobra de nota. Não, ele era o responsável desse contrato. Sim. Porque o militar teria que estar subordinado a ele porque era do setor dele. Sim. Aí ele não falava comigo. O que ele fazia? Ele pedia para outros militares que não estavam em portaria entrar em contato com a empresa e articular com a empresa. A empresa entrava em contato comigo e falava: tenente, estão me ligando, estão me pedindo isso, isso e isso. A senhora tem conhecimento? Aí eu tive que pedir, né, para o preposto da empresa. Falei assim: olha, o senhor, por favor, não execute nada. Se não tiver o meu conhecimento, porque eu estou percebendo que estão te ligando, estão te solicitando coisas, né, e pedindo coisas que não estão em contrato e que só a gestora do contrato não tem conhecimento. E aí eu combinei isso com ele, e aí foi quando ele me falou que no período que eu estava ausente, foi solicitado para ele que ele comprasse alguns itens, e esses itens iriam ser utilizados em manutenção, tipo tampa de vaso, torneira, itens que iriam ser utilizados para manutenção de alojamento, que não da construção do novo alojamento. Porque houve um elemento lá, que acho que foi um teto,
um forro que não foi preciso, não foi necessário ser feito. Quando não é necessário ser feito um serviço no meio da execução de um contrato, é muito simples resolver isso. É só fazer a glosa, né? Desse valor. Eles não queriam fazer a glosa, eles queriam que o preposto da empresa pegasse esse dinheiro, recebesse esse dinheiro, comprasse esses itens e entregasse esses itens. Eu falei, não. E ele falou, tenente, eu também não quero fazer isso. A senhora está ciente disso? Eu falei, não, nós não vamos fazer isso. Só que aí começou a pressão. Não, aí você vira de novo a marginal, porque você quer o certo. Quem quer o certo na ambiência do lugar errado, quem quer o justo, vai virar o alvo. Vocês entendem por que hoje eu sou um alvo da Marinha? É sobre isso. E aí foi muito difícil, por quê? Porque queriam, né, que eu fizesse isso, só que eles pediam para outros militares ligarem para o preposto, solicitar para ele, e eu dizia, não, o senhor não vai fazer, né, não vai comprar esses itens, e eu vou falar que vou realizar a glosa desses valores. Tenente, eu prefiro que seja feita a glosa desses valores. E aí foi necessário eu levar esse assunto para o mais antigo, que sabia que isso não poderia ser feito, e conversar com outro mais antigo, com esse outro comandante mais antigo, dizer, olha, ela não pode fazer, porque a lei não permite. Não pode ser feito assim. E aí foi quando, tá bom então não vai ser feito. Mas eu falei, se quiser fazer, pode fazer. É só tirar o meu nome da portaria, né? E o próprio comandante, ele pode assinar. Ele, como ordenador de despesa, ele não precisa esperar por mim. Ele pode assinar. Mas provavelmente ele não vai querer assinar. E eu também não vou assinar, porque isso não é o correto. E isso deixa eles muito incomodados, porque o que eles querem é resolver o problema deles. O problema era a falta de material para a manutenção do outro alojamento. Né? Então era uma forma rápida de resolver. Mesmo sendo ilegal, a gente faz, né? Não custa nada. Então, assim, apesar de eu ter vivido, assim, momentos de muita paz nesse novo setor, de executar minha função, eu ainda tinha muitos aborrecimentos nesse sentido, porque eu vivia com muito medo, eu chorava sempre. Eu passei a ser uma pessoa, assim, triste, na verdade. Depois do episódio, o que acontece? O trauma, eles geram o depois do trauma, né? Eu chamo famigerado episódio pós-traumático. Eu passei por isso, muita gente passou, me sensibilizo, me solidarizo com quem passa, com quem passou. O que acontece? Esse processo que você foi passar a linha, que você enfrentou sindicância lá do primeiro episódio que a gente fez, que você narrou lá os fatos, né? Quem não assistiu, assista. Tá bastante interessante. Você mexeram com as tuas emoções. Então, para isso voltar para o lugar, ainda mais você estando num ambiente de hostilidade, não é normal, não é fácil, né? Não é fácil você voltar à normalidade. Então, você sofreu esse abalo, né, psicológico. Sim, porque eu me pegava assim, sempre muito triste, muito preocupada. Rendeu esse assunto, né? Rendeu porque o alojamento ele precisava ficar pronto em junho, não ficou. Em junho eu não estava a bordo da OM, eu só voltei para a OM em outubro, e aí depois disso eu descobri que meu nome ainda estava em portaria, eu tive que continuar executando a função como gestora sem fazer parte do setor solicitante, e além disso, o contrato sofreu intervenções de pessoas de fora, que não tinham nada a ver com a gestão desse contrato, né? E que fazia a famosa bagunça, que eu digo, virava uma bagunça. Por quê? Porque sabiam que eu não ia concordar, né, com aquilo, e aí pediam para outros militares entrarem em contato com a empresa e pedir, empresa, faz isso, 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 isso. Vamos fazer assim, 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 assim. Passando até por cima de você, que era a gestora do contrato. Né? Isso. Mas, no final, eu não deixei. Fiz a glosa desse valor, não foi comprado nenhum desses materiais, o preposto da empresa também não estava de acordo. Foi encerrado aos trancos e barrancos essa obra, né? E depois disso, ainda tive um outro aborrecimento. Por quê? Porque eles entregaram a obra, mas por terem entregue a obra atrasado, a empresa deveria sofrer sanções por isso. E aí tive que fazer uma nota técnica, né, pedindo pro efetuar
eu tinha feito uma nota técnica, a gente sugere, né? Eu sugeri na época, acho que foi multa, advertência e multa, porque eles já tinham tomado uma advertência. Atrasou muito, foi entregue em fevereiro. Se eu não me engano, em fevereiro. Atrasou mais de 6 meses. E aí, beleza, caso encerrado, só que depois eu fui chamada porque o comandante ele tinha decidido de que ele não iria aplicar essa multa e nem essa advertência, porque ele entendia que como a obra foi entregue, então não tinha necessidade. Só que a legislação não diz isso. Né? A legislação não diz isso, porque se lá na frente tiver algum problema essa obra, se alguma coisa não tiver de acordo, vão recorrer a todo o processo. Como é que isso foi feito, né? Então, eu tentei explicar isso para o comandante. O comandante, ele entendeu, mas ele queria que eu escrevesse de uma outra forma. Alterar o que você colocou no papel. Alterar o que eu tinha sugerido. O que você colocou no papel pode ser gravoso, né? Pode... Isso. Aí eu falei, isso eu tive a conversa primeiro com o comandante do setor de obtenção, aí eu falei, e esse comandante sabia muito bem com a minha postura. Né? Aí ele até falou rindo, eu falei, comandante, eu não vou mudar o que eu escrevi. Aí eu falei, o próprio comandante, ele pode escrever isso nas observações dele, mas eu não vou escrever isso, porque isso não é a minha opinião, não é o que eu acho. Aí ele riu, ele, tá bom, vou resolver. Aí no final, foi até bom, porque ele conseguiu passar para o comandante de que eu não precisava modificar e que o próprio comandante poderia tomar essa decisão. Então, assim foi feito. Eu fiz a minha nota técnica, o setor de obtenção colocou a observação da posição deles em relação a isso, não era a minha posição, e no final ele optou por não aplicar a multa não seguiu, né, com o que eu tinha sugerido, tá aí tudo bem. Mas é muito difícil isso, você se posicionar e ter essa firmeza e falar, olha, é assim, eu quero fazer assim. É muito difícil, porque você é olhado de forma torta, no sentido... Você incomoda, sabe? Eu sei como é que se você não faz o que eles querem, você incomoda. Mas, ao mesmo tempo, isso é um caso onde você responde tanto na esfera criminal, na esfera militar e na esfera civil também. Uhum. Né? Porque é o seu CPF que está lá. Sim, sim. E aí, após isso, né, veio a notícia. Você vai ser gestora novamente de um outro contrato. Era um contrato de terceirização de mão de obra. E aí, sim, eu percebi o quanto isso me abalou, porque eu tinha medo. Eu tinha medo de tudo que acontecia, porque eu via que muitas coisas não eram feitas da forma correta por falta de conhecimento ou porque empurravam com a barriga mesmo. Então, eu tentei me respaldar de todas as formas. A melhor forma de eu me respaldar era buscar o conhecimento. Uhum. E aí... esse contrato era um contrato que já estava no último ano de vigência, né? Porque o contrato ele pode ser renovado até 4 vezes, então já era o 5º ano que a empresa estava lá, era o finalzinho. E a empresa em si já era a 2ª licitação que ela ganhou, ou seja, já estava 9 anos lá. Uhum. E aí, logo no início assim, da minha gestão, eu percebi coisas que me assustaram muito. Porque a gente estava falando de um contrato de terceirização de mão de obra, onde o objeto licitatório, né, o edital, falava em 10 postos de serviço. Aí, no contrato, já dizia 8 postos de serviço que foram contratados, e na prática, quando chegava no setor, você só encontrava 3 postos de serviço sendo ocupados. Que isso? 3. Como é que é? 4. Repete para mim, só pra gente no processo licitatório O processo licitatório sugeria 10 postos de serviço. Uhum. Né? Empresa no edital. Uhum. Aí, quando houve o pregão, o pregão fechou com 8. O contrato com 8. Uhum. Embora o edital fale em 10. O termo de referência Sim. também fala em 10. Aí, na hora de contratar, o contrato veio com 8.
E na hora de Da prestação de fiscalizar, serviço. chegava lá, contava, tinham 4. Aí, mas cadê os outros? E o pagamento, como é que era? Era integral. Senhoras e senhores, o negócio é tenso, né? Eu falei que tinha muita coisa para aparecer. Aí eu te pergunto, Sabrina, se eu fosse hoje um promotor de justiça, uma autoridade fiscalizadora, um deputado, se eu fosse uma autoridade que chegasse lá para fiscalizar agora, eu ia encontrar essa dinâmica aí? O que você pensa sobre isso? Ou você acha que isso aí foi um fato isolado? Né? Não foi fato isolado, porque eu vi que isso acontecia sempre. Tanto é que uma vez eu presenciei uma colega, né, uma tenente até mais antiga que eu, estávamos juntas assim num setor, e aí chegou uma praça para ela e falou: tenente, o tenente fulano de tal, que está desembarcando, pediu para trazer esse documento aqui para a senhora assinar. E aí ela pegou para ver, aí se tratava de uma nota técnica que ela precisava fazer a respeito de um contrato, né, licitatório. Por quê? Porque esse militar estava desembarcando e ela queria assumir a gestão desse contrato. Aí eu vi aquela situação, presenciei, aí eu falei assim, não assina e não faz, porque não existe portaria te nomeando. Já estava empurrando para ela. Você já começou, eu falei assim, não começou a treinar a gente, né? Ela, como assim? Eu falei assim, não, você não pode. Você não vai estar desrespeitando, a hierarquia, ninguém. Porque não existe portaria. Eu falei, vamos ligar lá pro setor para saber se tem alguma portaria te nomeando. Aí ela ligou pro setor, falei, pergunta isso. Ela não tem portaria. Eu falei assim, então, não tem portaria ainda. O tenente não tem que mandar você. Ele mesmo sendo mais antigo, não tem que pedir para você fazer, porque a portaria ainda está com o nome dele. Tem que esperar sair a portaria. Por mais que ele vai desembarcar, tudo bem, você pode estar junto com ele, acompanhando ele, já para poder entrar, né, em toda essa esfera, mas você não pode fazer nem assinar. Né, porque você não está dentro. Aí eu percebi que... Isso é porque eu era mais chegada a ela, então eu tive essa liberdade, né, de falar, de mostrar, mas eu não podia falar isso para todo mundo. Eu não podia ter essa liberdade com todo mundo. E eu percebi isso em muitos contratos. Tanto é que, se for nessas instituições, e acho que o advogado ele tem acesso livre, né? Se ele chegar lá e pedir para revisar algum documento que não seja sigiloso, de sindicância, ele tem acesso livre. Teve muitas sindicâncias relacionadas à licitação. Sindicâncias que eu não tenho, assim, conhecimento, né, total do que houve, mas eu sei que ocorreram sindicâncias por conta de irregularidades, denúncias, né? E aí, enfim, eu sei que eu vivi, assim, dias muito ruins depois disso. Era para ter tido, assim, começar um novo momento de paz, né? Porque nessa época que eu estava no setor, eu esqueci de citar isso também, houve um momento, pouco após, sei lá, uns 3 meses depois disso, eu fui chamada pelo imediato da OM, ele sabia dessa minha vontade de exercer, de fato, minha profissão, de dar aula. Ele falou, Sabrina, eu não sei porque ele tomou essa decisão, né? Se foi por necessidade ou foi porque ele queria me introduzir já no meio, porque ele sabia que era a minha vontade de exercer minha profissão de educadora, instrutora. Ele falou, Sabrina, a partir de hoje vamos pensar numa data para você passar a ser instrutora, né, de sala de aula, de educação física, e ser a coordenadora também da disciplina. Então, eu passei a executar também essa função. E era para eu estar, assim, vivendo um momento de muita alegria e satisfação, e não estava, porque eu vivia com medo. Eu tive que, me desdobrar para poder entender que contrato era esse, o que estava sendo feito no contrato, porque era uma bagunça tão grande, que tirava a minha paz. E era meu CPF que estava ali, e não só isso. As condições de serviço também, né, no sentido de pecúnia, de salário, né, como eram
como eram pessoas terceirizadas, que deveriam ter carteira assinada, que muitos não tinham. Não tinham carteira assinada. Trabalhando dentro do ente público, a firma terceirizada não assinava. Isso me assustou e me abalou, me comoveu. Eu tentei resolver e eu tinha tudo ali para ser resolvido. Levei isso aos meus superiores e foi muito complicado, a ponto de eu, mais uma vez, não conseguir tirar férias, porque quando foi às vésperas, eu comecei a ser gestora desse contrato no mês de junho, se eu não me engano, julho. Em agosto, mais ou menos, eu já tinha conhecimento de muitas irregularidades que eu não iria conseguir executar a minha função, né, de forma correta, porque existiam muitas lacunas que ninguém conseguia explicar. Então, tive que levar isso ao conhecimento dos meus superiores e eles também não conseguiam me ajudar e resolver. E foi muito demorado tudo isso. Foi tão demorado que somente no final, acho que às vésperas da Marinha entrar em recesso, foi quando conseguimos fazer uma reunião que reuniu o preposto da empresa, os membros, né, dessa empresa, os militares envolvidos dos setores, no caso, gestores, militar responsável do setor de obtenção, 01, 02, setor jurídico, e foi uma reunião, se eu não me engano, uma reunião que durou aí umas 4 horas e foi muito tenso, porque eu, depois disso, fiquei com mais medo ainda, porque parecia que eu estava ali para prejudicar a empresa e o preposto da empresa ele se dirigia de forma muito hostil. A sorte que nós tínhamos ali do nosso lado um setor jurídico que o tempo todo mostrou para a empresa que eu, como gestora, e a outra gestora também, que era, no caso, a gestora substituta, estávamos nada mais, nada menos do que executando nossa função, tentando executar nossa função e mostrando quais eram as lacunas que precisavam ser sanadas e respondidas, só que não tinha saída, porque eram anos sendo feitos de forma incorreta. Isso não foi apontado por nenhum dos gestores que passaram por esse contrato. E agora apareceu a Tenente Sabrina para falar. E aí... Você mexeu no vespeiro, né? E aí foi... E aí, além de tudo isso, era eu sozinha, porque eu tive, assim, uma grande exaustão, porque o militar que estava junto comigo nessa, que seria o meu gestor substituto, que assumiria a função na minha ausência, né, e que... Não, né, desculpa, já estou confundindo, não é gestor substituto, não. Na verdade, é o gestor do contrato. Caramba, agora eu não lembro. Olha que eu esqueci. Nós éramos 2 pessoas diferentes. Eu era gestora administrativa. Caramba, para ver. Eu quis realmente me afastar desses assuntos, né? Nós éramos 2 militares. E aí eu ficava... Esse é um mero detalhe. A nomenclatura é um mero detalhe. Eu ficava responsável em toda a parte de formalização documental, onde eu tinha que me comunicar com o preposto da empresa, eu tinha que executar toda a documentação relacionada com tudo que a empresa precisava. Era eu que fazia a documentação e levava lá no setor de obtenção, e tinha também o gestor, né, o fiscal, lembrei. É o fiscal. Eu era gestora e tinha um fiscal. O fiscal era aquele que tinha que fiscalizar para ver a quantidade, o quantitativo de postos de serviços ocupados, para verificar toda a documentação em dia dos terceirizados. E esse militar que foi designado para fazer isso, ele não executava essa função. Isso me gerava também, assim, muito esgotamento, porque eu tinha que executar 2 funções ao mesmo tempo. Mas, enfim, fui levando nisso. Eu fui me cansando, eu fui ficando exausta, fui ficando doente, na verdade. Fui ficando doente.
E, paralelamente a isso, foi quando eu tomei consciência pela primeira vez que eu precisava de ajuda. Ajuda médica, ajuda específica, né? De um profissional poder me ajudar. Porque eu já não dormia, eu já não conseguia raciocinar direito. Às vezes eu ficava assim na frente do computador, eu esquecia das coisas, sabe? Acho que era mente cansada. E você, só para deixar claro para a gente aqui, para o público, né? Você já tinha enfrentado coisa desse tipo antes ou foi só nesse contexto servindo na Marinha? Nunca tinha tido contato com licitação, né? Não, eu digo, você pode até falar sobre isso também, mas eu digo na questão de saúde, né? Porque você estava saudável, você entrou para a Marinha saudável, todo mundo faz exame para entrar, né? Faz uma bateria de exames e você adoeceu, né? E para mim eu tenho uma visão, mas eu quero que você fale sobre a sua experiência. O que você entende que te adoeceu? O que te levou esse adoecimento a ponto de você precisar de buscar ajuda psiquiátrica, psicoterapeuta? Como eu falei para o senhor, né? Eu decidi ser profissional da área de educação física, eu tinha 11 anos de idade. Então, eu construí uma trajetória profissional muito consolidada. Eu trabalhei nos locais que eu escolhi trabalhar. Eu falei, poxa, eu gostaria de fazer isso, gostaria de fazer aquilo. E, graças a Deus, eu consegui executar tudo isso. E quando eu vi que a Marinha estava me fazendo muito mal, é até engraçado, eu não lembrava dessa situação, foi um dia que eu estava de serviço, doutor. Estava de serviço na sala de estado. Aí eu saí de dentro da sala de estado e fui assim para o porta-ló, para um pátio. Aí quando eu olhei desse lugar onde eu estava, dava para ver um navio transatlântico turístico. Sim. E eu lembrei da época que eu era feliz e não sabia. Eu lembrei da época que eu era feliz e não sabia. E aí quando eu vi o navio, me veio uma tremedeira e um choro. Uma coisa que eu não entendi, sabe? Aí eu respirei fundo, tentei me controlar. Falei assim, meu Deus do céu, mas eu decidi não trabalhar mais em navios, né? Decidi seguir uma outra trajetória porque isso está me causando todos esses sentimentos e tal. Eu achei isso muito estranho. E aí foi quando eu comecei a parar para analisar e vi que todas essas situações me deixaram muito mal. E nunca na minha profissão eu vivi algo parecido, muito pelo contrário. A minha profissão sempre me trouxe muita satisfação, né? Muita alegria, muito divertimento, contato físico, no sentido de você... Porque quando você está ali vou dar o exemplo de uma academia, né? Você acaba se tornando amigo no sentido assim, de ter uma pessoa ali que conversa contigo todos os dias, porque aquela pessoa está numa rotina ali de treinamento, então você dá um bom dia, você conversa, você se distrai, Eu nunca tinha vivenciado tal situação onde eu pudesse sentir medo de estar executando minha função. E a verdade é essa. Eu sentia medo de executar a minha função. Eu nunca vivi isso. Só vivi isso... É cruel, é sinistro. Na Marinha. Tem que respirar, contar até 3, até 5, né? Pra gente prosseguir, né? E na questão vou mudar um pouco de assunto aqui, né? Sim. Você trabalhou como auxiliar de comandante de companhia, né? Acho que você tocou nesse assunto. Você trabalhou com o corpo de alunos. Ajudante do comandante de companhia. Do comandante de companhia, né? Foi uma das minhas funções que eu exerci. Eu não sei se você já viu eu falando sobre as questões que envolvem o Colégio Naval, na instituição que você trabalhou, mas eu tenho sido muito, muito veemente em trazer luz para aquelas coisas que estão ali no campo da obscuridade, né? Hoje já nem tanto, né? Tem gente que tenta negar o óbvio, né? Mas eu queria que você respondesse com muita sinceridade, né? Sobre as questões que envolvem os alunos lá, o que acontecia entre os alunos. E tipo assim, trote, né? Que eles chamam de trote, que para mim é a palavra que começa com T e termina com A, né? Há poucos meses, um menino do primeiro ano atentou contra a sua integridade, enfim, já não está mais entre nós, né? Por conta de algumas coisas vividas ali dentro. Ele deixou um relato, né? Chamando o colégio de maldito e tal.
E aí, o que acontece? Obviamente que cada um tem uma reação, né? Cada um tem uma reação a determinadas coisas. Mas a minha pergunta quem nunca viu um aluno terceiranista fazendo esse tipo de trote, né? A coisa pesada, os trotes pesados que são... todos os oficiais que passaram por aqui, né? Que passaram por lá, ex-alunos e tal, eles são enfáticos em afirmar isso de forma muito categórica, né? Então, a minha pergunta eu obviamente tenho meu pensamento, mas eu gosto de ouvir quem teve lá dentro, efetivamente passou tempo, anos falando, né? Tem pesquisas sobre isso, tem gente dando informação, mas essa questão que envolve os trotes, tem algum leigo ali dentro quanto a isso? Eu não sei que isso acontece, eu não sabia, nunca ouvi falar, porque acontece sob os olhares passivos, né, de comando, de autoridades, de oficiais e tal, né? Aí me pergunto, como que a senhora lidou com essa dinâmica lá? Para iniciar, eu fui aluna, né? De um centro de instrução. Uhum. Então, claro que ali estavam lidando com adultos, então não Sim. era tudo tão explanado, mas a gente percebia umas coisinhas assim, tipo, vamos ter formatura tal hora, todos os alunos tal hora lá no pátio. Aí era um local, um gramadão assim, o sol ardente, todo mundo lá formado. Uhum. Meia hora, 40 minutos, 1 hora, e não começava o ensaio de formatura, de marcha, a gente ficava lá, em pé, esperando. No meio do nada, né? Meio do nada, esperando. Não, vai ser agora não, vai ser depois, volta pro alojamento. Vai ser agora. Aí todo mundo formava de novo. Uhum. Ou então, como aluna, né? Então eu percebi isso em alguns momentos, que botavam a gente para executar alguma coisa, aí a gente tinha que ficar formado para esperar a execução dessa coisa que não começava nunca. Que não começava nunca. E a gente ficava ali. Agora, nas instituições de ensino, eu percebi isso, que eu estive presente em algumas instituições de ensino, né? Eu percebi isso de forma... Eu nunca vi. Eu já desconfiei, mas não via, desconfiava, mas não via, e ficava sabendo de histórias, porque é frequente. E, infelizmente, a gente não tem olhos 24 horas para poder fiscalizar, para poder ver. E, enfim, sempre tiveram palestras de conscientização, de falar que não pode, que é crime, né? Trote é crime. Essas palestras, era tudo verdade ou tudo mentira? As palestras ocorrem. As palestras ocorrem. Quando eu faço essa pergunta, porque tem coisa que é para inglês ver, né? Tipo a IAN, né? As palestras ocorrem, eu sei que está no regimento interno, que não pode, que é crime e tal. Mas na prática, né? Como que se lida com isso? Eu escutava relatos de que ocorria. E aí, eu já vi alunos também sendo penalizados por ter praticado, mas também já vi alunos sofrerem, né? Porque simplesmente não contava, não falava, tinha medo e sofria aquilo ali, ninguém sabia e vinha saber depois. E pode ter sido o caso desse aluno que o senhor falou, né? Que, infelizmente... aconteceu isso com ele. Então, assim, ocorre, e eu já me sensibilizei muito, né, de presenciar alunos desesperados. Maltratados. Não viu o fato, mas viu o resultado, né? Digamos assim. Sim. E isso, assim, é muito triste. É muito triste porque destrói sonhos, né? Sim. Destrói sonhos de jovens que... Para mim, são jovens que sonharam, almejaram, e chega a ser tão impactante que causa esse sofrimento. No caso, eu não sofri trote, eu sofri um abuso mesmo de autoridade, é o que eu entendo. Sim. E me causou muito sofrimento. Não foi frustração,
não foi simplesmente fui chamada a atenção, Tristeza, chorei. não. É uma coisa que escangalha a pessoa por dentro, Sim. né? Que estraga as emoções da pessoa. Sim. Agora, a senhora imagina adolescente, né? Porque a senhora... Ali, o menino entra com 15 para 16 anos, até 17 anos, né? No primeiro ano. Mas tem uma quantidade enorme ali de alunos que tem 15, 16 anos no primeiro ano, né? E os terceironistas já passaram dos 18, né? Se alguém entrou com 15, quando chega no terceiro ano, ele está com 18. Então, são já jovens, né, de 18 anos com adolescentes de 15, 16, 17 anos. E aí, uma outra questão, serviço noturno. Lá dentro acontece. Menores dão serviço noturno. Se a senhora deu serviço lá, a senhora possivelmente via a tabela de serviço e tal, né? Então, como que a senhora entende, pelo olhar da pedagogia, já que a senhora é da área de ensino, né? A senhora é professora, docente, né? Toda essa formação já deve ter se formado no mestrado, né? Não, ainda está Não. Foi a época de pandemia, ficou tudo muito complicado, e para complicar mais ainda, a Marinha me complicou, né? No sentido de, eu tinha uma CP que o comandante, ele me autorizava a me ausentar um dia para formação, mas o meu chefe não deixava. E passou por isso também? E aí depois veio a pandemia e as coisas ficaram mais difíceis, era de forma remota, e aí, por ser de forma remota, eles me sugeriam que eu fosse para bordo, ficasse sentada lá a bordo para poder... Né? Estudar a bordo. Estudar, mas não acontece, não tem como. Você está lá, soldado na guerra que é... Não tem como, e aí depois disso veio... Deixa eu lembrar aqui o nome do documento, acho que foi um decreto. Veio um decreto onde impedia do militar RM2, né, dar entrada com sua formação de mestrado, doutorado, para poder receber a adicional habilitação a mais. Tiraram, cancelaram. Aí eu pensei, cara, tô vivendo um outro momento profissional, né? Eu posso adiar isso, porque isso depende só de mim. Da senhora, depende só de mim. Eu posso adiar esse momento e foi ficando de lado. Isso foi uma outra coisa também que me incomodou muito, porque, na verdade, eu me convenci de que eu tinha que deixar de lado. Porque se eu tivesse que escolher mesmo, se dependesse somente de mim, eu não iria deixar de lado, eu iria terminar. Entendi. Não teve como a senhora prosseguir, né? Mas aí, voltando de onde eu parei, pelo olhar da pedagogia, o que a senhora acha de um adolescente, né? Dando serviço noturno? Primeiro que o ECA veda, né? Mas lá dentro o ECA não entra. O Estatuto da Criança e do Adolescente não entra no Colégio Naval. O Colégio Naval, mundo paralelo. Nesse contexto, né? Como a senhora vê pela ótica da pedagogia? Porque eu já conversei com outros docentes e tal, sempre pergunto, o que a senhora entende isso aí? Já é um regime de internato, já é um regime onde ele tem um militarismo, né? Digamos assim, um militarismo naquele padrão dos mais rígidos possíveis. E a gente está falando de adolescente. A senhora, quando entrou no curso de formação na Ilha das Enxadas, a senhora era uma mulher formada, sua turma toda, né? Gente já adulta, né? Como a senhora disse. Então, personalidade formada, um outro nível. Agora, quando se fala de adolescente, o que isso pode afetar no contexto do aprendizado, do ensino em si? Porque o Colégio Naval é uma das melhores instituições no que tange o ensino, né, de ensino médio do Brasil, né? Saiu agora recente o censo aí do resultado do Enem, né? O Colégio Naval ficou na 47ª posição do Brasil no geral, né? Acho que declinou muito ao longo dos primeiros momentos em que eu vi lá o posicionamento do Colégio Naval, e agora, dos públicos aqui do Rio de Janeiro, salvo engano, é o terceiro, né? Ficou em terceiro dos colégios públicos do Rio de Janeiro no ensino médio. Aí eu pergunto, se não poderia, eu acho que poderia ficar até em primeiro lugar do ano, porque até quem faz o concurso é muito bem preparado, né? Quem presta o concurso, adolescente que presta o concurso ali, eles são muito bem preparados, né? Eles passam no concurso porque são inteligentes, porque teve preparo, teve todo um know-how para estudar, né? Enfim, e se preparar. Então, o que isso, toda essa questão que envolve os alunos lá,
podem afetar no contexto pedagógico o aluno, né? Então, isso é muito complicado, porque eu também sempre questionei tudo isso que o senhor acabou de relatar. Eu nunca consegui compreender, né, como jovens, adolescentes, porque na verdade há 14 anos, eles podem ingressar no ensino médio, né, no colégio naval, ele é equivalente ao ensino médio, com 14 anos até... Aliás, ele não pode ter 15 anos... Deixa eu lembrar aqui. São 14 anos até, se eu não me engano, dia 31 de junho. 31 de junho. Se o adolescente fizer aniversário 15 anos do dia 31, ele já não entra. Não, calma aí. Falei errado. Essa questão editalícia aí... É uma questão que o edital mudou. Por quê? Porque o Colégio Naval, ele não recebia alunos se não tivesse 15 anos completo. Entendi. Hoje em dia, se ele entrar com 14 anos e completar 15 anos até... Agora que eu lembrei, a regressa. Até dia 31 de junho... ele pode ingressar. Então, os adolescentes que até dia 31 de junho forem completar 15 anos, eles podem entrar. Então, na verdade... Tem alguns que entram com 15 incompleto. Com 14. Com 15 incompleto, 15 entendi. incompleto. Vai completar até 31 de junho. Então, eu nunca consegui compreender como jovens, adolescentes... em processo de formação. E a idade máxima é menos de 18, né? Isso. Não pode ter 18. Não pode ter 18 até 31 de... Ih, agora eu já não lembro. Não prefiro não falar para não... Para não carteira, não. Agora eu já não lembro. 15 a 17, né? Mas eu nunca compreendi como esses meninos, né? Para mim, são meninos. Ninguém consegue me responder isso. Eles são o quê? São estudantes? São adolescentes? São militares? Eles estão subordinados ao ECA? Né? No caso, eles estão protegidos pelo ECA? Eles estão protegidos pelo Ministério da Defesa? O Ministério da Defesa, se estivesse defendendo, ele já não tinha mais. Então, assim, eu nunca consegui compreender qual o espaço que eles ocupam. Porque, para mim... É uma coisa no limbo, Para mim... São jovens em formação, né, de ensino ainda, em fases de formação, e que ocupam cadeiras, né, de um colégio militar. Na verdade, o Colégio Naval é um colégio militar, um colégio de formação que está subordinado ao MEC. Né, está subordinado ao MEC no que tange à educação. No que tange à educação. E aí... é muito complexo como tratar esses alunos, né, em fase de formação como militares, né, e que executam, tiram serviço. Porque quando o professor chega em sala de aula para dar aula, o menino, ele tá assim, ó. A senhora viu muito isso lá? Porque isso eu ouço direto. Sim, e você vê que o aluno, ele quer estar ali presente na aula e não consegue, porque ele está com sono, ele está cansado. E não é só o serviço, não. A rotina já é pesada para eles, né? Porque tem toda uma rotina de estudo, tem estudo obrigatório, tem um monte de coisa. E atrapalha muito, e eu não consigo compreender por que eles são tratados como militares, no sentido de ter que dar serviço, no sentido de ter que responder criminalmente. Não, criminalmente... Criminalmente ele não pode responder, porque não tem... Porque, na verdade, eles... Eu não entendo. Na verdade, eu não consigo entender. Criminalmente eles não vão responder por quê? Porque eles são menores. O menor ele não comete crime, ele comete ato infracional. Então, por aí você vê. Análogo ao crime. Aí eu ficava me perguntando, nossa, mas aí foi aberto o IPM. Né? Por conta disso, por conta daquilo. E aí, um monte de aluno envolvido. Eu não conseguia compreender toda essa questão. Eu não sei, eu nunca acompanho o IPM, mas se um possível cliente meu, tá no IPM com 15, 16 anos, eu vou falar, o garoto é adolescente, pô.
Eu não consigo compreender. Entendeu? Então, assim, é um famigerado mundo paralelo. Aí o ECA não entra no Colégio Naval? Eu não sei. O que faz o ECA não entrar lá? É o fechamento? Na verdade... Eu tô falando isso aqui direto. O ECA vale pro Colégio Naval ou não vale? O Colégio Naval é extra Brasil, porque o ECA é Estatuto da Criança e do Adolescente, né? É uma lei federal. Então, assim, é complicado, né? É complicado. Minha opinião, Sim. Né? Vale. Fica Pra mim, vale. Na minha opinião, pra mim, vale. Pois é. Só que, pra eles, não vale. Vale em tese, mas na prática não vale, né? Vale de direito, mas não vale lá dentro, né? Não vale no contexto prático, né? Eu acho que eu prefiro nem opinar mais sobre esse assunto, porque isso já causou, assim, muitas perguntas, muitos questionamentos na minha mente. Na senhora mesmo, né? E eu desisti de querer entender essa parte. Realmente, assim, eu desisti de querer entender, mas eu percebo que prejudica nós, adultos. Exatamente. Né? Uma noite mal dormida, né? Eu, quando saía de serviço, olha que tinha dia que o serviço era muito intenso. Uhum. No dia seguinte, ter que executar todas as minhas funções, eu ter que estar de pé para dar aula para aluno também, para ser ali a instrutora. Já é difícil para a gente, imagina para um guri de 14, 15 anos. Né? Uhum. Então, essa é a minha visão. Mas eu realmente gostaria que alguém respondesse essa pergunta. Vale ou não vale o ECA? Eu vou chegar com essa resposta para a senhora. Eu tenho a plena convicção de que vale, mas a gente vai ter resposta num outro contexto, né? São muitas indagações que eu tenho. Por que a Marinha não vai buscar essas mudanças? Por que me persegue quando, na verdade, eu estou ajudando a Marinha? O trabalho que eu faço é um trabalho de conscientização, um trabalho de entendimento, né? E aí as pessoas falam... por exemplo, a senhora, né? Vou entrar num contexto aqui da senhora. Eu sei que a senhora viveu esses dilemas todos, mas a senhora guarda rancor, mágoa, ressentimento, essas coisas? Como está o coração, se a senhora quiser responder também, se isso não afetar a senhora? Ou a senhora conseguiu se livrar dessas toxinas? Porque eu, durante um tempo, eu tive isso, né? Eu tinha ódio, eu senti muita coisa ruim, né? Mas hoje, eu falo muito aqui pro meu público, hoje meu coração tá limpinho, pô. Só que as pessoas interpretam, porque eu persigo a Marinha. Ora, eu tô tentando melhorar para que outras pessoas não passem, para que não tenham outros Adrianos, para que não tenham outras Sabrinas, para que não tenham outros que já passaram por aqui e contaram as suas histórias, né? Então, esse é o contexto, esse é o intuito, né? Uma coisa que eu percebi, doutor, é que não é pessoal. Exatamente. Não é pessoal. Muita coisa é feita porque eles seguem tradição, não seguem leis, né? Uhum. Muita coisa é tradição e aí estão acostumados a fazer desse jeito, não faz da forma correta, acaba virando uma bola de neve e aí quando dá uma bagunça, como por exemplo um contrato licitatório, isso é muito grave. É tão grave a ponto de eu me sentir ameaçada porque era um empresário, eram milhões, né? Milhares de reais que estavam envolvidos ali, a ponto de eu parar, meu Deus do céu, eu tô aqui, na verdade, mostrando todos os erros, todas as ilegalidades que essa empresa vem cometendo. E essa empresa já está lá há bastante tempo? A empresa já estava há 9 anos. Onde deixou um rombo enorme. Ninguém fiscalizou isso de forma correta. Como é que eu ia assinar uma nota? Como é que eu ia assinar uma nota falando esta empresa vai receber este mês 50 mil reais, vamos por aí, se ela não entregou todos os postos de serviço? Aí, vamos fazer a glosa então, né? Se não entregou 8, precisava de 8, entregou 4, vamos glosar. Só que aí, quando você vai ver, não é só isso que precisa ser glosado. Entra a questão tributária, porque estava sendo... a empresa estava enquadrada numa outra tributação que ela não poderia. Entra a questão de... No pregão, né, foi licitado um valor
para aquele profissional terceirizado receber, vamos supor, ele teria que receber R$5.000, estava recebendo R$3.000, né? E era tudo muito complexo. Então, a gente conseguia verificar os erros, as lacunas, mas eu não conseguia resolver porque eu não era contadora, né? Eu não tinha essa competência de fazer cálculos, de saber o que deveria ser pago, o que não deveria ser pago. Era tudo muito complexo, a ponto dos mais experientes que existiam ali não conseguirem saber também o que seria feito. E aí foi feita uma reunião, e nessa reunião eu saí de lá com medo. Com medo, porque foi quando eu parei e pensei... Com medo de alguém atentar contra a sua integridade? Sim. Medo nesse sentido? Nesse sentido. Eu imagino, porque a gente não sabe quem está do outro lado. Nesse sentido. Nesse sentido. A ponto de eu, uma vez, achar que desse local, né, como morava numa casa onde o muro era bem baixinho, né, de eu achar que tinha gente querendo entrar na minha casa, que, enfim, vi movimentação estranha, a ponto de eu ter que ir até a inteligência da instituição, relatar o que tinha acontecido, né? Relatar o que tinha acontecido para eles me auxiliarem, me ajudar. E no final, eu como consegui gravar, né, parte do que ocorreu nesse dia lá em casa, eles falaram que poderia ter sido somente um fato isolado, que não era para eu ter me preocupado, mas de fato tiveram assim, foi uma ocorrência bem estranha que eu tive na minha residência nesse dia. E eu percebi que eu estava, sei lá, talvez ficando neurótica, né, com medo, não sei. E nesse período foi quando eu já procurei ajuda médica. E foi um outro dilema na minha vida muito grande, porque eu pensei que isso iria me ajudar, de fato estava me ajudando, mas eu passei a sofrer, ser marginalizada na instituição por conta disso. E aí, doutor, em um mês, minha vida mudou completamente. Menos de um mês, minha vida mudou completamente. Completamente mesmo. E tem muita coisa ainda. Muita coisa. Porque, paralelamente a isso, eu sofri violação do meu sigilo médico. Eu sofri... Isso, infelizmente, na Marinha, isso aí acontece, não é toda hora, não é à toa, não. Na minha prisão, uma tenente lá que estava no momento falou assim, ele tem que passar pela UISM, porque ele tem histórico psiquiátrico. Eu não sei se foi mãe de Ná que revelou para a senhora, se a senhora teve uma... Eu não sei, mas a senhora falou isso, vários advogados ouviram, né? Então, assim, quebraram meu sigilo, né? Quebraram meu sigilo. Então, só para você poder entender, ocorreram muitas questões nesse contrato, foi uma coisa assim muito pesada mesmo, muito pesada. Tanto é que eu sempre sinalizava tudo isso meus superiores, só que nunca foi, por exemplo, instaurado uma sindicância, um IPM, porque estava nítido ali de que tinham irregularidades. A OM, na época, ela até solicitou auxílio de uma OM especializada, mas não veio esse auxílio. E aí, chegou no momento... Aí eu não consegui... Agora eu lembrei, não consegui tirar férias por conta de tudo isso. Minhas últimas férias tinham sido de 2023. Só que eu consegui tirar 10 dias de férias... Não, 2022. Eu só tinha tirado 10 dias de férias de 2022. Faltava ainda tirar os outros 20 dias de férias. E aí eu não conseguia tirar essas férias. Quando eu ia tirar essas férias foi quando eu fui comunicada de que iria ter uma reunião no dia 20 de dezembro. Que era o período que eu iria estar de férias. Então, acabei não tirando férias. E aí, joguei para janeiro. Ia tirar essas férias em janeiro. Só que aí, quando chegou lá perto da data do dia 20 de dezembro, eu fiquei sabendo que eu não iria poder mais tirar férias em janeiro porque eu ia ser movimentada de setor. Eu iria sair do meu setor e ia estar assumindo uma função em outro setor. Então, mais uma vez, não iria poder tirar férias.
Então, foi um acúmulo de coisas que foi me esgotando psicologicamente, mentalmente e fisicamente, porque isso me gerou muito esgotamento, porque eu tinha que me dedicar às minhas funções específicas da OM. Eu executava bastante funções lá, né? Eu era instrutora, eu dava treinamento de equipe, eu executava os projetos do núcleo de assistência, de assistência social, e além disso ainda tinha esse projeto bomba, esse contrato de licitação bomba, que é, na verdade, uma grande bomba. E eu estava sozinha. E nesse contrato aí, bomba, ele passou de mão em mão, ninguém nunca falou nada, ou seja, apareceu a Tenente Sabrina para falar meio que do nada. É um negócio que gera um desconforto em quem está fazendo errado. A senhora acha que tinha inocência ali? Que tinha algum inocente ali? Não é possível, porque o que acontece? Quando se tem num pregão uma coisa, no contrato de licitação outra, e na entrega outra, pô, ali não tem ninguém maluco, não tem ninguém... Eu não posso afirmar isso, porque eu nem era militar nessa época, então, assim, não sei, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas uma coisa que ficou muito nítido para mim é que falta conhecimento, e além de faltar conhecimento, falta interesse. Acho que o principal é interesse, porque me faltava conhecimento também e eu corri atrás para poder entender. Porque eu comecei do zero. Eu não sabia o que era um contrato de prestação de mão de obra exclusiva, não sabia. Então, falta conhecimento, ele falta, porque a necessidade de ter um profissional aqui para poder executar essa função. Ah, mas eu não sei. Aprende, vai lá e faça, né? E da mesma forma eu comecei do zero, os outros poderiam ter começado do zero também e ter tentado. Isso já é ruim, porque muitas vezes até o interessado não consegue fazer de forma eficiente. Quando a senhora fala, nessa época eu não era nem militar, na época do contrato, né? Quando o contrato nasceu, a senhora não era nem militar ainda, né? Nem sonhava. E a senhora meio que nem sonhava. Entrou lá e abraçou essa missão bomba. E aí, o que eu entendo é que... Por isso que as leis de contrato ficaram mais rígidas a partir de 2021. 2021 foi 2022. Por quê? Porque os órgãos públicos, né, eles não vinham conseguindo executar de forma eficiente toda essa gestão aí. E aí, por isso que eu acho que houve a reforma, né? Eu não sei nada de licitação, mas agora eu já estou querendo estudar. Olha, porque eu estudar, porque eu tenho portal da transparência. É interessante. Eu vou começar a estudar. É muito interessante, porque se tudo ocorresse... vou estudar licitação. Se tudo ocorresse de forma boa, eu acho que não existiria o sucateamento que falam, né? A falta de dinheiro. Por que existe a falta de dinheiro? Porque eu acredito que o dinheiro está sendo implementado de forma incorreta. Pode estar escoando para algum lugar, né? Como eu vi, porque... Cara, é surreal. Precisavam de 8 postos, né, de trabalho. Chegava lá, tinham somente 4 postos de trabalho ocupados, e desses 4, 2 eram carteira assinada, os outros eram diaristas. Cada dia a empresa manda cada dia um. E eu só percebi isso, por quê? Porque eu me tornei gestora do contrato, comecei, né, me interagir, só que a minha sala, ela tinha um janelão assim que era de frente para a rua. E eu conseguia ver as pessoas indo embora. E o pessoal que trabalhava nesse setor, né, o pessoal terceirizado, ia todo mundo embora assim de grupinho, todo mundo junto. Aí eu olhava assim, falei assim, nossa, mas quem é essa pessoa? Comecei a perceber que dia a dia tinham pessoas diferentes. Aí comecei a tentar ver, eu falei assim, mas o que está acontecendo? Aí que eu fui saber. Eram diaristas, trabalhou hoje, amanhã vem outro. Nossa, mas aí como é que fica a nossa segurança orgânica? Porque para a gente entrar aqui é maior, né? A senhora tocou no ponto nevrálgico. A segurança orgânica para o advogado é frenético, mas para o diarista... O gestor do contrato não sabia quem estava entrando. O 01 não sabia, o 02 não sabia... E tudo isso porque foi sendo executado de forma incorreta durante muitos anos, né? E tem aquela famosa camaradagem, onde, apesar de ter aquela identificação ali no início, né?
a pessoa fala, eu vim... Por isso que eu falo, tem que ser muito rígido esse controle de entrada e saída de uma instituição militar. Porque eu vi, na prática, qualquer um entrar e sair. Porque eu via, por um acaso, eram pessoas de boa fé, porque eram simplesmente trabalhadores que estavam ali para trabalhar, foi mandado para lá para trabalhar, porém, sem carteira assinada, sem estar recebendo os direitos. Ele na verdade, tá dentro de um contexto de ilegalidade perpetrada contra ele, né? Porque ele tá prestando serviço para uma empresa que recebe como se ele fosse um funcionário efetivo e o cara tá ali descoberto. Se ele quebra uma perna ali dentro, quem vai responder? E aí... eu me perguntava, nossa, mas por que ninguém nunca viu isso? Né? E aí eu vi que, de fato, era falta de conhecimento, porque o gestor anterior a mim, eu conversei bastante com essa pessoa e muitas coisas não sabia. Nossa, eu não sabia que existia isso. Eu não sei que documento é esse, eu tinha que ter pedido esse documento. Eu falava, tinha. E aí eu tive que correr atrás de tudo isso. Então eu via que era falta de conhecimento, muita rotatividade. Vamos supor, do mês tal ao mês tal, era um gestor, depois era outro, é que eu falo. Perde. Eles falam sobre gestão do conhecimento, tem que manter, né? Tem que transmitir o conhecimento, ou passar a função. Né? Eles falam muito, não existe serviço mal dado, existe... serviço mal recebido. Serviço mal recebido. Eu estava tentando receber, né, o serviço de forma íntegra. Só que quem estava me passando não conseguia me passar de forma íntegra. Porque quem passou para ele também não passou de forma íntegra. Era uma coisa impossível, né, de acontecer. Então, eu estava tentando assumir uma função que foi bem difícil. Eu tive que correr atrás de tudo isso. E cada vez que corria atrás, o comandante, ele falava assim, o comandante da obtenção, ele falava rindo, me dá até medo quando eu vejo você aparecer ali na minha porta. Porque cada vez que eu ia lá, eu falava, comandante, olha isso, 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 isso. Aí era quando ele também tomava conhecimento de alguma coisa. E as coisas vão se perdendo, porque o militar, ele sai dali. Foi o que eu falei pro senhor. Ele fica ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí depois entra outro, e às vezes o que estava sendo executado fica esquecido, e aí quem assume aquela função começa a fazer de uma outra forma, porque não sabe qual é a forma correta de ser feito. Enfim, foi isso que eu percebi. Infelizmente, isso existe, eu acredito que não só ali, mas em muitas outras instituições. E o nosso dinheiro... escoando. O que me deixa bastante intrigado, né, é essa dinâmica do... Então, porque alguém está de má fé, né? Isso é fato para mim, porque ou é o cara da empresa, comprou, não, o cara da empresa tá recebendo 8 e tá mandando 4? Não, esse aí estava, com certeza, foi isso que me assustou, porque eu estava pondo ali à luz tudo de irregular que a empresa estava praticando, só que ele só conseguia executar tudo isso porque não tinha ninguém fiscalizando de fato. Não tinha ninguém fiscalizando o serviço que estava sendo prestado. Quando eu comecei a fiscalizar, né, que foram surgindo todas essas questões, eu fui tentar estudar e entender, eu ficava apavorada. Eu ficava apavorada porque eu via que tudo isso refletia em cima do trabalhador, que não tinha um respaldo trabalhista, não tinha uma carteira assinada, ou tinha e não recebia todos os direitos estabelecidos. E a empresa recebendo. Porque... E o ente público também prejudicado, porque o nosso dinheiro está lá sendo investido e não está tendo serviço contratado, digamos assim. Então, né? assim, eu falava isso de forma muito clara. Isso é crime licitatório. E as autoridades acima da senhora, nessas reuniões, nessas coisas, o que essas autoridades falavam? Eu não sabia também? Ninguém sabia? Eles ficavam assustados, porque muitos não sabiam, ficavam sabendo. E eu acredito que, assim, porque não foi resolvido? Porque, imagina, isso vira público. Tá vindo, né? Imagina isso vira público. Então, eles até tentaram resolver, mas não foi efetivo, porque isso começou lá no mês de julho, agosto, e em abril nada tinha sido resolvido. E eu falei, eu não posso pagar a empresa porque eu não sei quanto eu vou pagar a empresa.
Como é que nós vamos glosar? Como é que se glosa isso? Como é que se glosa? A empresa não está enquadrada na tributação correta, a empresa não está pagando insalubridade, a empresa não está pagando auxílio alimentação, não está pagando transporte de forma correta. Como é que vai glosar tudo isso? E a senhora saiu da Marinha e isso não foi... A senhora não sabe o desfecho disso aí? Não sei, porque a todo momento, né, eu solicitava a instituição a executar um pagamento. Caramba, como é que se chama o pagamento? Empenho? Não, executar o pagamento de forma... Meu Deus. Se não lembrar, Caraca. Não tem problema, não. Às vezes vai fugir mesmo. A senhora tá no... quando executa o pagamento em juízo. Ah, tá. Uhum. Mas não é esse o termo, é um outro termo. Uhum. Enfim, a instituição pagava aquele dinheiro, aquilo ficava ali preso, retido até a empresa demonstrar o que de fato, né, era de direito dela. Só que isso não foi feito. Não foi feito. E eu falava, eu não posso... Até que eu fui chamada para uma reunião onde me disseram assim na reunião: quanto que você acha que a empresa deve receber? Porque alguma coisa a gente tem que pagar, porque a empresa está 3 meses sem receber. Aí eu falei, a empresa está 3 meses sem receber porque ela não emite documentação para eu saber quanto ela deve receber. Isso foi em que época essa reunião aí, essa dinâmica já foi... Isso foi em fevereiro e março de 2024. De 2024, fevereiro e março de 2024. Foi por aí. Foi por aí, porque eu não tirei férias, teve a reunião, aí foi decidido que após a gente retornar do recesso, tudo isso iria ser resolvido. Porém, não foi resolvido porque tinha que ter profissional qualificado para poder executar isso. Eu não poderia dizer quanto que eles tinham que receber. Eu não era contadora. Sim. Não tinha essa competência. E eles até tentaram solicitar auxílio de OAM especializada, não conseguiram. Só que, paralelamente a isso, eu fui transferida de setor, fui para um setor onde eu fui assumir um cargo de chefia. Onde eu não tive tempo de passagem de serviço, de assunção de função, na verdade, né? O outro militar passando para mim essa função. Além disso, eu era uma primeiro-tenente assumindo uma função específica de capitão-tenente. Eu nunca tinha sido... eu não tinha pertencido nunca a esse setor, embora eu iria estar executando a minha função de profissional da área de educação física, porque eu iria ser encarregada do setor de educação física. Uhum. E tinha essa bomba para resolver, que era o pagamento da empresa. Só que a empresa não emitia a documentação correta, até que me chamaram para perguntar o quanto que eu achava que a empresa deveria receber, porque alguma coisa tinha que ser paga à empresa. Eu falei assim, eu não sei. Porque a gente precisa pagar. E eu era sempre cobrada isso, que deveria pagar a empresa. E eu sempre tentando explicar, dizendo que a gente poderia fazer esse pagamento, né, em juízo, e não foi feito dessa forma. E eu fui adoecendo por conta disso. Foi quando eu recorri à ajuda médica especializada, e as coisas só pioraram depois disso, porque em um mês minha vida mudou completamente. Isso de abril, maio para junho, seria isso? Não. Janeiro já foi complicado. Se eu não me engano, foi dia 4 de janeiro que eu assumi esse cargo. Foi logo quando voltei no recesso já nesse cargo. E tinha o grande problema do contrato para resolver. E aí eu cheguei para o meu chefe nesse novo setor e falei, comandante, tem a questão desse contrato, né? Que é isso, isso e isso. Então, isso me assusta muito, porque isso é crime licitatório, né? É isso, isso e isso. E eu preciso fazer os documentos. Porque eu executava uma função onde eu precisava fazer notas técnicas para o comandante, informando todas as irregularidades para ele tomar as providências. Só que eu tinha que ter tempo para sentar e executar. E, além disso, tinha um fiscal que tinha que executar a função dele e me passar também tudo isso. Eu tinha que executar a minha função e a função do fiscal. E eu pedia ajuda aos meus superiores e falava, olha, o fiscal não está exercendo a função. Ou então o fiscal, agora que eu lembrei, eu
eu tentava buscar o fiscal, né, e falar, olha, é assim, 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 está ocorrendo isso de errado, vamos fazer assim. E aí eu falei, olha, nós não podemos pagar. Nós não podemos pagar porque nós não sabemos quanto, de fato, a empresa deve receber e nós temos que pedir glosa. Só que a gente não sabia quanto pagar porque a gente não era profissional específico. E aí o fiscal começou a ser pressionado. Quando eu fiquei sabendo, ele tinha mandado executar uma nota. Eu, como gestora, fiz um documento pedindo para não executar a nota. E assim foi determinado que era para segurar a nota e a nota não ser executada, que nós iríamos fazer uma reunião para decidir o que iria ser feito. Quando chegou no dia da reunião, a reunião foi feita, mas a nota já tinha sido executada. Mesmo com o documento, né, Seu pedindo para não executar a nota. Aí, a partir daí, desse dia, eu passei a ser mais firme e nunca mais foi executado nenhuma nota, porque precisava primeiro saber o quanto deveria ser pago. Porque executar... Porque até então estava sendo pago o valor integral. E assim, eu não sou contadora, não tenho... fazendo a minha estimativa, eles não poderiam receber nem sequer 50% do total daquele contrato. Uhum. Então foi muito complicado isso. E aí eu pedi ajuda, todo mundo parecia que estava disposto a me ajudar, mas no final não me ajudava, eu estava, na verdade, sozinha. Foi quando eu entrei numa crise de choro, de esgotamento físico e mental, porque eu já não dormia mais, minha vida girava em torno disso, até que eu fui no setor de saúde, relatei, e aí o médico me atendeu e falou, você está precisando de ajuda. Você quer ser ajudado? Você aceita ir numa consulta, ser atendido por um psiquiatra? Aí eu falei, aceito. Aceito, e assim foi feito. Eu lembro que foi numa quarta-feira. No dia seguinte, 5 horas da manhã, iria sair uma viatura da OM para essa instituição de saúde, onde eu iria ser consultada. E, a partir daí... foi indicado que eu fizesse acompanhamento psicoterapêutico, né, semanal. Então, toda semana eu precisava me ausentar pelo menos um dia para poder fazer esse acompanhamento. Só que isso incomodou os meus superiores, porque eu era chefe de um setor, desculpa. Não, tudo bem. Eu era chefe de um setor onde eu tinha que dar o pronto, né? Eu era gestora de um contrato, eu estava sendo pressionada de todas as formas para resolver, só que eu não dependia mais de mim, né? Eu não tinha conhecimento suficiente, competência suficiente para poder resolver isso, por isso que eu levei ao conhecimento dos meus superiores. E comecei a ter esse tratamento de saúde e deixei isso... Falei com o meu chefe, olha, eu estou tendo que me dedicar agora à questão do contrato, preciso me dedicar, preciso fazer esses documentos. E aí o que eu recebi... Desculpa. O que eu recebi de resposta foi, não se preocupe, você vai estar respaldada. Você vai estar respaldada pelo menos durante esse tempo, porque é um tempo de adaptação ainda. Nós temos um militar lá, que é mais moderno que você, mas ele já está lá, então ele pode ir executando algumas coisas. Quando ele precisar, ele vai recorrer até você e você vai fazendo, né, com calma sua função, executando sua função. Resolve o que você precisa resolver. Só que aí, poucos dias depois, ia vir a adaptação dos alunos. E eu ia ter que estar efetivamente atuando ali. E eu lembro que teve um dia que eu comecei a tomar medicação, né? E a adaptação da medicação, ela pode ser um pouco demorada. Aí eu lembro que o primeiro dia que eu tomei a medicação, eu senti um sono, eu dormi, eu nunca tinha perdido a hora. Eu perdi a hora, né? Cheguei atrasada, mas cheguei. E
E a gente sabe que a gente não pode se atrasar, o militar não pode se atrasar, porque isso deixa uma imagem muito ruim. E eu acho que a partir daí também teve um oficial ao qual eu era subordinada também, que ele assumiu o cargo daquele outro militar que teve aquela primeira ocorrência que eu contei para o senhor. E eu acho que foi passado para ele inverdades ao meu respeito, porque foi a partir daí que as coisas só pioraram. Esse já terceiro, já no lugar, já começou a ele perseguir, sofrer... Isso, a ponto de... Era bem estranho, sabe? Ele mandava mensagem para mim, falava, você está a bordo? 3 horas da tarde, eu nunca saí antes das 7 da noite, e o expediente terminava às 4h30. Você ainda está a bordo? Como se dissesse, você foi embora? Você está aqui? Não te vi? Mas por quê? Porque quando eu chegava de manhã, a primeira coisa que eu fazia era me arrumar para o TFM, depois sair do TFM e já ia para o setor ver quantos funcionários tem hoje, tá certo? Quem entrou, quem não entrou. Teve um momento que eu tive que fazer o controle de entrada e saída de pessoas. Por quê? Porque a portaria era lubridiada. A guarita era lubridiada e não fiscalizavam também ali, não identificava de forma correta as pessoas que podiam entrar, as pessoas que não podiam entrar, a ponto de eu comunicar até a inteligência do Colégio Naval, tem pessoas que estão entrando aqui que não deveriam entrar. E aí eu fiz ali um documento para poder formalizar isso e era tudo muito cansativo. Então, eu ficava, nesse meu início, nos meus 20 primeiros dias nesse novo setor, eu fiquei muito ligada às minhas atividades em relação a esse contrato. E o meu próprio chefe, ele falou, não, vai executando, vai fazendo, e foi o que eu fui fazendo. Só que aí, quando foi no dia 5 de fevereiro, um mês depois que eu já estava nessa função, eu fui chamada na sala dele para ele me passar algumas orientações que eu compreendi, né, entendi, foi uma conversa assim bem tranquila, mas ao mesmo tempo depois eu comecei a perceber que as coisas ali iriam começar a ficar muito difíceis para mim. Por quê? Porque ele já começou a conversa assim, eu chamei a tenente fulana de tal aqui, porque ela é uma mulher, né, para você não ficar sozinha aqui como mulher. Só que nunca, ninguém no Colégio Naval tinha me tratado ou falado comigo dessa forma, né, nessa época. E aí eu... Em vez dele melhorar o negócio, ele estava piorando, eu né? falei assim, nossa, mas sempre entrei e saí da sala dos meus superiores sem ter a necessidade de ter uma militar, né? Uma militar do sexo feminino. Não era só ela, era ela e um outro. Era um do sexo masculino e outro do sexo feminino. Eu achei aquilo tudo muito estranho. Aí foi quando eu comecei a prestar atenção e as coisas só pioraram a partir disso. E, enfim, é muita coisa, doutor. Eu percebo que isso mexe, né, com as emoções, mexe com as minhas que estou ouvindo e imagina com as suas que viveu. A gente está chegando aí ao final, né, desse episódio. Eu acredito que você tenha muita coisa para contar ainda, né? E eu acredito que o povo vai pedir para você voltar. O senhor perguntou se eu tinha algum ressentimento, né? Isso. Eu acho que eu comecei a contar uma outra história e fugi. Então, ressentimento não seria a palavra certa, porque foi o que eu falei para o senhor, nada é pessoal. Sim. Não é pessoal, mas chega um momento em que se torna pessoal. Se torna pessoal por quê? Porque eles começam, né, com uma pessoa por qualquer coisa, porque simplesmente porque esse papel tem que ser assinado, alguém precisa assinar, então é você que vai assinar, né? E a partir daí começa assim uma série de perseguições, e foi o que ocorreu comigo. E ocorreu isso de forma muito clara. Por quê? Porque em um mês eu me tornei a oficial que tinha recebido uma excelente avaliação em dezembro,
né? Em fevereiro eu já não era, no iníciozinho de fevereiro eu já não era essa excelente... Já estava marginalizada, margeada. Eu já né? não era essa excelente profissional. E o que acontece é que, justamente, a senhora veja aí, que é no momento em que a senhora traz a lume, né? Traz para à tona, né? Algumas questões que envolvem aí, na verdade, diretamente, mas ou de boa fé, ou na má fé, ou seja lá o que for, né? Por desconhecimento, é uma coisa que viola frontalmente aí as leis, a lei de licitação, né? Os princípios da administração pública na Lei 9784, enfim, toda uma dinâmica, né? Legal, e a senhora trouxe isso à luz. Então, querendo ou não, né? Alguém não ficou feliz. Né? Alguém não ficou feliz. Então, a gente vai esperar um próximo episódio para a senhora contar mais coisas, para a senhora falar das questões da saúde, né? Do que a senhora viveu, como a senhora está hoje, tá, né? Enfim, vamos prosseguir aí na nossa dinâmica. É um prazer incomensurável ter a senhora aqui, né? Mais uma vez me solidarizo, né, com a senhora, com o que a senhora viveu. Me solidarizo com todos os oficiais, né, que, como a Tenente Sabrina, sofrem e sofreram, né, as agruras de todo esse contexto que ela trouxe aqui, né, para a gente, no episódio 1 e nesse episódio agora. Então, assim, quero agradecer muito a senhora, né, te agradecer muito pela coragem, pela ousadia e lhe parabenizar pelo seu alto grau de profissionalismo, porque o que define a gente não é o que as pessoas dizem, mas é o que a gente é. Né? Com certeza, foi o que eu falei para o senhor. Esses militares sabem o que eles fizeram. E eu sei o que eles fizeram. E, graças a Deus, eu venho de uma formação muito consolidada na questão profissional e sei exatamente o quanto eu quis contribuir, né, dentro das Forças Armadas, independente da função que eu estava exercendo, mas eu tenho plena consciência de que eu dei o meu melhor. Né? Tive momentos muito ruins, mas também tive momentos bons. E queria até pedir desculpa do senhor, meu celular está tocando, mas não, que relaxa. Eu tenho uma bebezinha pequena, né? E essa é uma parte boa também, parte boa da história. E, enfim, é isso. Eu agradeço muito também. Tá bom. Muito obrigado, né? Deus abençoe a bebezinha também da senhora, a sua família, né? Que a senhora possa aí lograr êxito nas próximas missões que a senhora for exercer, né? E que o grande Deus, né? A força superior, traga, né? Justiça para todas as injustiças que a senhora sofreu, né? Então, a justiça ela é boa quando ela é feita de forma assertiva, de forma incisiva, e o que a gente busca aqui é justamente isso, trazer à baila esses aspectos de injustiça no âmbito das Forças Armadas, sobretudo na Marinha do Brasil, que é a força mais obsoleta, mais abusiva de todas elas, eu venho veementemente falando aqui, e aqui a gente não está brincando. Então, meu abraço a você aí, nosso telespectador, né, nossa audiência, e até um próximo episódio.